Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a gente vai ter uma aula agora de ciências e a gente vai conhecer um pouco mais ali sobre os conteúdos, da nossa aula de hoje, nossa aula 18, que tem como título aí bem curioso, ó, Olha pro Céu, Meu Amor, que faz referência a uma música muito conhecida nas épocas de festa junina, justamente porque nessa aula a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre o universo, astros e o sistema solar. Então vamos nessa aula conhecer um pouco mais dos elementos que compõem aí o nosso universo, o que a gente chama popularmente de espaço, certo? Nessa nossa aula de hoje eu convido você para essa missão aí para o universo. A gente vai conhecer um pouco mais das características e dos elementos que a gente encontra aí no espaço, vamos dizer assim. Então embarque comigo aí nessa viagem e a gente vai conhecer um pouco mais dos planetas, dos satélites, das estrelas, certo? Vem comigo! Para iniciar os nossos estudos sobre o universo, a gente precisa entender como ele surgiu, E para a ciência, existe uma teoria que é a teoria do Big Bang, que fala aí sobre uma grande explosão. E a partir dessa grande explosão, surgiram aí o que a gente pode observar, que são os elementos do universo, os astros, os planetas, as estrelas, tudo que vai compor aí o nosso universo. Essa teoria é a mais aceita pela ciência, tá? Lembrando que a gente não vai trazer aí uma versão religiosa, porque, lógico, como diz a religião, Deus criou o mundo, em tantos dias e depois ele descansou. A gente está trazendo aqui a teoria do Big Bang que explica, qual é o modelo mais aceito para explicar a origem de tudo que existe no universo para os cientistas, certo? Que é o que a gente vai observar nessa nossa aula de hoje. E a partir daí a gente observa os elementos que compõem o universo. Um outro elemento que a gente vai observar aí no universo são os satélites, Nós temos aí os naturais e os artificiais. O primeiro que a gente observa aqui, muito conhecida nossa, é a Lua. A Lua ela é um satélite natural da Terra. E para quem pensa que a Lua brilha, que emite essa luz, e a gente fala, é a luz do luar, na verdade a Lua ela reflete a luz do Sol. Esse brilho é como se ela fosse um espelho, ela está espelhando ali a luz que ela recebe do Sol. Mas eu falei que nós temos também os satélites artificiais, como por exemplo o que a gente vai observar aí na outra imagem, que é um satélite que foi enviado ali para o espaço, Esse aqui é o satélite, um dos primeiros, satélite. É o Sputnik, foi enviado em mais ou menos 1957. A função dos satélites é mandar informações de lá do universo para o planeta Terra, imagens, para que possam ser feitos estudos. No caso desse satélite, o Sputnik, ele era muito arcaico, bem primitivo. Ele conectava ali, mandava ondas de rádio para os rádios amadores aqui na Terra, certo? Então esses aí são alguns dos elementos do nosso universo que nós podemos observar aí nessa nossa aula. É importante a gente estudar também sobre o sistema solar, onde a gente observa o Sol, como centro ali desse sistema, o Sol que é a estrela principal desse sistema, e em volta dele nós temos os planetas fazendo a sua órbita, São 8 planetas aí fazendo a sua órbita. Essas linhas, é importante a gente falar que elas não existem, é somente para a gente visualizar a órbita que os planetas vão realizar em volta do Sol. E é legal também a gente comentar que há muitos anos, acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo, que era o modelo do geocentrismo. E somente depois de muitas experiências e observações foi que se chegou ao modelo atual do Sistema Solar, com essa estrela principal aí que é o Sol, e em volta deles nós temos os planetas, as estrelas, os asteroides, por exemplo, ok? Então agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada um dos planetas do Sistema Solar. Olha só, nós temos uma imagem aí agora mais aproximada de todos eles, Lembrando que são 8, como eu falei. Então, iniciamos aí o nosso Sistema Solar com o Sol, Lá na nossa imagem inicial nós temos lá o Sol, Lá no comecinho nós temos o Sol e aí nós temos os 8 planetas. O primeiro planeta que a gente observa, lá, o primeiro, é o recordista, Ele é o que está mais próximo do Sol, ele é o menor e o mais rápido, Ele vai fazer a sua órbita ali mais rapidamente, Justamente porque esse caminho que ele percorre vai ser mais rápido. Esse nome de Mercúrio, ele está relacionado ali com o deus da mitologia romana, que era considerado ágil, um mensageiro super rápido. Depois, nós temos ali o outro planeta, que é o segundo, onde nós temos ali Vênus, que é o considerado mais brilhante, Recebeu esse nome ali da deusa da beleza, por causa desse brilho que ele tem aí.
Depois, dando sequência, o terceiro que a gente observa aqui no nosso sistema solar é o nosso planeta, né? O planeta Terra, onde a gente vive. E Terra, né? Esse nome Terra, ele quer dizer aí solo, né? Quer dizer chão, a mãe natureza. É justamente o planeta que tem características ali para abranger ali, para abrigar a vida, ok? Depois da Terra, nós temos ali Marte. Marte é um planeta ali muito curioso, né? Muitos estudos ali sobre Marte para identificar se existe alguma forma de vida, se existe água em Marte, né? Então esses estudos ali trazem muitas informações e acredita-se até que há alguns anos a gente possa ter um modelo lá de vida em Marte, né? A gente possa ter também vida lá, criar ali um sistema, uma sociedade, por exemplo. Já pensou a gente se mudando para Marte, vivendo em Marte? Vamos aguardar as novidades ali da ciência. E ele tem essa coloração mais avermelhada por causa da quantidade de ferro que ele possui. Nós temos aí então Júpiter, né, que é o maior planeta aí do sistema solar. Logo aqui, ó, nós estamos observando aqui o planeta que é conhecido pelos seus anéis, que é Saturno. Aqui atrás nós temos Urano e Netuno, né, que tem essa coloração mais azulada, né, que você pode observar, e eles estão mais distantes do Sol, né? Nós estamos já mais longe ali do Sol. Então as temperaturas para cá já são mais baixas, né? Aqui já é mais frio. Então essas aí são as características e as informações principais ali sobre todos os planetas, na verdade os 8 planetas do nosso sistema solar. Tem outros? Tem, mas eles são considerados então planetoides, né, ou planetas anões. Os principais são esses aqui que a gente está visualizando. Muito bem, vamos agora para a nossa questão do aplicando sobre o conteúdo aí da nossa aula de hoje. Abaixo são feitas afirmações sobre os elementos que compõem o nosso sistema solar. Analise cada uma das opções e indique a única incorreta. Você vai dar uma lida aí com calma e vai ver qual delas está errada sobre o sistema solar. Vamos ver aí as nossas alternativas? Letra A. Os planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Letra B. Os planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. Letra C. As estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. A nossa letra D. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural: a Lua. Muito bem, então a gente pôde observar as nossas alternativas e qual será que traz uma informação falsa, uma informação incorreta sobre o sistema solar. Então nós temos aí, ó, a nossa letra D, está dizendo aí o seguinte: os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Como nós já vimos, os satélites eles não possuem luz própria. O que eles fazem é emitir a luz que eles recebem do Sol, certo? Então ele vai refletir a luz que ele vai receber ali do Sol, certo? O exemplo está certo, o satélite natural aí é a Lua, mas ela não tem luz própria, ela vai somente refletir essa luz que ela vai receber no Sol, ok? Muito bem, então a nossa alternativa dessa questão é a letra D, que traz uma informação incorreta sobre o sistema solar. Na nossa aula do contraturno de hoje, nós estudamos ali sobre o Big Bang, né? E também sobre os elementos do universo. Mas lembrando que o Big Bang foi aquela teoria, né, que traz ali sobre a origem de tudo que existe lá no universo. E como diz o nome, Big Bang, quer dizer essa grande explosão. A partir então dessa explosão, surgiram aí os elementos que a gente encontra no universo, né, como os astros, por exemplo, as galáxias e os planetas. Lembrando que essa teoria é a científica, né? É a que os cientistas trazem ali para explicar como tudo que tem lá no universo existe hoje. A gente não está vendo a versão ali dos religiosos, tá? Que diz lá que uma divindade criou o mundo em tantos dias. A gente está vendo a versão ali científica. Além do Big Bang, nós podemos estudar também na nossa aula de hoje sobre os elementos, né? Cada um deles e as características de cada um dos elementos que a gente encontra aí no universo. Nós vimos também sobre o sistema solar, que é esse sistema onde está incluído o nosso planeta Terra. Olha lá, onde os planetas, né, são 8 planetas que fazem essa órbita em volta de uma estrela principal, que é o Sol. Daí vem o nome, então, Sistema Solar. Nós temos lá o Sol como o centro desse sistema,
fornecendo energia e em volta dele nós temos ali os planetas. São 8 planetas e as características de cada um deles a gente pôde aprender na nossa aula de hoje, certo? Estamos de volta aqui na nossa nave porque hoje nós fizemos aí uma viagem, né, uma missão para o espaço. A gente conheceu um pouco mais ali dos elementos do universo. A gente pôde observar ali os planetas, nós vimos os satélites, as estrelas. Tem até aqui, ó, um outro astronauta aqui fazendo essa missão, né? Ele está aqui do lado de fora da nossa nave, ele está mandando informações para mim aqui para a gente dar sequência a essa nossa aula. E o que ele está vendo lá, ele está me passando para a gente conversar um pouco mais sobre esses elementos do universo, né? Como a gente pôde observar cada um deles nessa nossa aula de hoje, certo? E aí, como é que a gente pode aprender mais sobre os conteúdos dessa nossa aula de hoje? Então, olha só, para você aprender mais sobre os conteúdos da aula de hoje, você pode acessar o caderno digital, que tem lá mais informações extras, né, e também atividades sobre essa aula, ok? E a gente vai se despedindo aqui na nossa nave e a gente vai direto para o universo, mas a gente se encontra aí numa próxima aula.